Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da página Tudo sobre Futebol Americano. Aqui quem fala com vocês é o Biel Ribeiro. E quem vai participar desse vídeo comigo é Gustavo. E aí pessoal, tudo beleza? E o Matt Ochoa. E aí, como vão vocês? Bem galera, esse é o nosso último vídeo antes do Super Bowl. Nesse vídeo a gente vai dar uma análise como foi a final da conferência. E vamos falar do Super Bowl. A gente vai ver os conflitos importantes que vai acontecer dentro do jogo, o que vai fazer diferença, vamos dar nossos palpites, vamos falar algumas estatísticas, ver quais são os favoritos para esse jogo e umas curiosidades que só Vegas proporciona pra gente, beleza? Vamos falar agora de como foi as finais da conferência, Matheus. Então, agora falando sobre o confronto da NFC e AFC de conferência que aconteceu no último final de semana, no último domingo antes do Pro Bowl, temos a vitória do Carolina Panthers sobre o Arizona Cardinals na conferência NFC e a vitória do Denver Broncos contra o New England Patriots no confronto de conferência da AFC. Começando a falar do confronto da NFC entre Carolina e Arizona, temos só nesse jogo de turnovers, 4 turnovers do Arizona Cardinals e apenas um do Carolina Panthers. E só Carson Palmer teve 4 interceptações. Não era o que foi esperado em relação a ele, já que ninguém esperava ele nessa final de conferência. Mas era de se esperar algo melhor, né? Mesmo assim, ele não teve um número bom. Panthers meio que passou por cima de Arizona. E algo engraçado de se ver é que no final do segundo quarto, faltando 50 segundos para acabar, perto do halftime, teve dois turnovers, um por parte do Arizona Cardinals e um por parte do Carolina Panthers. No final do primeiro quarto, o Carolina Panthers dominava o jogo por 17-0 e logo no segundo quarto, o Arizona só conseguiu fazer um touchdown. Logo depois, no halftime, o jogo estava 24-7. E aí, finalizando a partida com o Carolina Panthers vencendo por 49-15. Foram, no total, 5 touchdowns do Carolina Panthers. E o que o Arizona Cardinals mais conseguiu fazer foi field goal. Não fez tantos touchdowns assim quanto esperado. E não conseguiu a vaga para ir para o Super Bowl 50. Agora, falando do confronto de AFC. New England Patriots contra Denver Broncos. Tá. Temos um jogo mais ou menos equilibrado. No começo do primeiro quarto. Denver dominando por 7-6. No halftime, temos Denver Broncos dominando por 17-9. E já no final do jogo, Denver vencendo por 20-18. Uma vantagem de 2 pontos só. Que estava muita gente achando que ia pro overtime esse jogo. Era só uma questão de fazer os 2 pontos, converter os 2 pontos para o Patriots. Mas como não conseguiu, Denver com esses 2 pontos aí venceu a conferência e agora está indo para o Super Bowl. Em relação a sacks, New England teve 4 sacks, Denver Broncos apenas 3. Em relação à interceptação de quarterbacks, Tom Brady foi interceptado 2 vezes e na temporada do Tom Brady, ele teve 38 sacks, então é isso aí. Eu fiquei sem falar. Não sei. Número elevado de sacks. Então, número elevado de sacks, mas isso aí foi por pouco que o New England Patriots não conseguiu ir para o Super Bowl. Tinha grandes chances. Foi por 2 pontos. Muitos times já aconteceram isso, por causa de uma coisinha ou outra que não conseguiu ir. Mas o que não foi, assim, meio que todos esperavam já foi o Carolina Panthers indo para o Super Bowl. Pelo nível que estava jogando, o Cam Newton, quarterback, running back, né, correndo pra caramba, fazendo touchdown corrido. E é isso, em relação a essas análises. Então vamos ter um Super Bowl entre Carolina Panthers e Denver Broncos, que agora é com o Gustavo. Ou com o Gabriel. Antes de tudo, na nossa brincadeira, o Matt acertou os seus 2 palpites. Ele apostou em Denver e em Carolina, sendo que eu
e o Matt, eu e o Gustavo apostamos em New England e Errei Arizona. meus 2 primeiros apostas. E já não tá tão bom assim. Uma curiosidade bacana é que no Wild Card todos os times visitantes ganharam, no Divisional todos os times da casa ganharam e no Conference todos os times da casa ganharam. Então, agora falando do Carolina Panthers, primeiro na divisão NFC South, que venceu a divisão com 15 vitórias e apenas uma derrota para o rival de divisão, o Atlanta Falcons. O Gustavo vai falar um pouco mais do time para vocês. O time do Carolina, que tem 31,2 pontos por jogo, sendo assim a melhor média da NFL, uma média muito elevada, considerando que os times no passar dos anos estão sendo cada vez mais nivelados e a competição mais acirrada. Ela possui a 11ª ranqueação em termos de jarda por jogo, sendo 366,9, a maioria sendo conseguida através do jogo aéreo. Todavia, ela fica em 24º nesse quesito, o que não se mostra muito eficiente do seu quarterback. Mas, já no jogo corrido, ela tem em média 142,6 jardas por jogo. Ou seja, ele é o segundo melhor time em termos de jardas corridas por jogo. Para vocês terem uma ideia, o líder de corridas nesse time é o Jonathan Stewart. Ele tem 989 jardas para 6 touchdowns, a mais longa sendo de 44 jardas. Mas o que mais impressiona é que o segundo colocado não é um running back, é o Cam Newton, com 636 jardas, com a maior sendo para 47 jardas e tendo um total de 10 touchdowns. E a menor surpresa dessas, que é o Mike Tolbert, em terceira colocação, com 256 jardas para um touchdown. Ou seja, ele é um time que se mostra versátil. Por quê? Porque Jonathan Stewart é um running back muito bom, que consegue ganhar jardas após o contato. Ele é um jogador do mesmo estilo do Marshawn Lynch, não do mesmo talento. E ele tem a sua maior arma sendo nas pernas do quarterback, não tanto na precisão. Na parte de recepções, só tem um jogador que fica em destaque, que é o Greg Olsen, o tight end dos Panthers, que tem 1.104 jardas e tendo 7 touchdowns. Ele é um jogador versátil, sendo um bom bloqueador e um excelente receiver, e ele é muito alto, o que favorece o time na qualidade maior do Cam Newton, que é bolas longas. Obviamente, Cam Newton é um grande corredor, mas a sua qualidade maior é a bola longa. Em termos de special teams, ele é um time que não cedeu muitos erros, cedendo somente um touchdown de retorno de punch em toda a temporada, o que se torna muito bom, querendo ou não, por causa que muitos times sofrem no special teams no Super Bowl. Em termos defensivos, eles foram uma das melhores defesas em termos de recuperação da bola, tendo um total de 24 interceptações, sendo 7 do Kurt Coleman, 4 do Josh Norman, 4 do Luke Kuechly. Que o Luke Kuechly, para quem não sabe, é um linebacker, e o Kurt Coleman e o Josh Norman são 2 defensive backs. O mais legal é que o time também não só faz interceptações, como retorna elas para touchdown, tendo 4 touchdowns de retorno de interceptação, mostrando que o time é muito forte. E já pela parte dos Broncos, Gabriel? Agora, o time que representa a AFC nesse Super Bowl é Denver Broncos, time que teve a primeira seed da conferência com 12 vitórias e 4 derrotas, empatado com o New England Patriots, mas na frente pelo confronto direto. Denver Broncos tem uma média de 22,2 pontos por partidas, é a 19ª da NFL. 300. Corta. Bom, na parte da AFC, quem estará representando a AFC no Super Bowl será Denver Broncos, que ficou com a primeira seed da AFC com 12 vitórias e 4 derrotas, empatado com o New England Patriots, mas na frente por causa do confronto direto. Denver Broncos tem uma média de 22,2 pontos por partida, é a 19ª da NFL. E também tem a média de 355,5 jardas totais por partida, 16ª.
Denver Broncos também não tem muito bons números em passes aéreos, 448 jardas aéreas por partida, é a 14ª. E por corrida é só 107 jardas por partida, é a 17ª. O time de Denver Broncos sofreu muito esse ano, tanto que nós temos 2 líderes de passe, Peyton Manning e Brock Osweiler. Peyton Manning ele tem uma porcentagem de passes completos menor que Brock Osweiler. Brock Osweiler tem 61% e Peyton Manning tem 59%. O rating de Peyton Manning é 67.9 e o rating de Brock Osweiler é de 86.4. O líder de corridas desse time, Ronnie Hillman, que tem 863 jardas. A mais longa dela foi de 72 e 7 touchdowns. Os líderes recebendo a bola, Demaryius Thomas com 105 recepções e 1.304 jardas e um touchdown e 6 touchdowns. Agora vamos ao representante da Conferência Americana no Super Bowl. Denver Broncos, time que teve a primeira seed da conferência também. Denver teve 12 vitórias e 4 derrotas, empatado com o New England Patriots, mas ficou na frente pelo número por causa do confronto direto. Denver tem uma média de 22,2 pontos por partida, é a 19ª da NFL. Tem uma média de 248,1 jardas aéreas por partida, que é a 14ª da NFL, e uma média de 107,4 jardas terrestres por partida, é a 17ª da NFL. Denver não passou por um ano muito bom. Teve 2 líderes de passes, que foi Peyton Manning e Brock Osweiler. Peyton Manning tem 59% de passes completos nessa temporada regular, um rating de 67,9. Já Brock Osweiler tem 61,8 passes completos e um rating de 86,4. A porcentagem de Brock Osweiler é maior que a de Peyton Manning. Só que Peyton Manning fez mais tentativas, mas também teve muito mais erros. Peyton Manning teve 2.249 jardas, já Brock Osweiler teve 1.967. E vamos agora aos líderes de recepções. Demaryius Thomas, que tem 105 recepções e 1.304 jardas. Ele tem uma média de 12,4 jardas por recepção e marcou 6 touchdowns esse ano. Acertou, miserável. Esse ano. Bem, vamos agora aos líderes de recepções. Demaryius Thomas tem 105 recepções. Correu para mais de 1.304 jardas. Uma média de 12,4 jardas por recepção e 6 touchdowns na temporada regular. Emmanuel Sanders também fez um ano bom. 76 recepções. Correu para 1.135 jardas. Uma média de 14,9 jardas por recepção e marcou 6 touchdowns também. Já os líderes terrestres de Denver Broncos, temos Ronnie Hillman. Ronnie Hillman. Ele tentou correr 207 vezes. Correu para 863 jardas. A média de jardas por corrida é 4 jardas,2, é baixa. E marcou 7 touchdowns. CJ Anderson é o segundo nessa lista, que tentou correr 153 vezes, correu para 720 jardas, uma média de 4,7 jardas por corridas e marcou apenas 5 touchdowns no ano. O time de Denver Broncos, ele também esse ano vai para o Super Bowl com uma coisa muito interessante. Ele vai enfrentar o Carolina Panthers, que é um time que usa muito do jogo terrestre, mas eles são um dos melhores, eles têm uma das melhores defesas contra o jogo terrestre. Isso é muito bom, vai ser um ótimo confronto. A gente vê
o jogo terrestre do Carolina Panthers enfrentando a defesa contra o jogo terrestre de Denver Broncos. Bom, nesse jogo nós separamos alguns confrontos interessantes que vão acontecer, provavelmente, e a gente viu que todos que a gente selecionou, 5 se sobressaíram. Bom, vamos começar aqui pelo Special Teams. Bom, os times especiais. Como eu falei antes, o Carolina Panthers ele cedeu um touchdown de retorno de punch, o que é pouco, sim, é pouco. Mas no Super Bowl 47, 49 e 46 foram todos decididos por menos de 7 pontos. Ou seja, por coisas minúsculas, por field goals, ou por times de retorno, times especiais. Tá certo que isso não aconteceu no Super Bowl 48, que foi aquela lavada do Seattle Seahawks em cima do Denver Broncos, mas naquele jogo nós também tivemos o touchdown de retorno, que foi feito pelo Jermaine Kearse, bola e fez o touchdown. Então, o que eu quero dizer, a minha conclusão é que desses fatores que nos foram mostrados, quase todos os últimos Super Bowls se decidem por erros, e erros minúsculos, que podem ser erros de special teams, como um fumble, um retorno ótimo, um retorno terrível, ou não pediu fair catch. Ou seja, qualquer coisinha vai contar. E como já foi ressaltado, o Carolina Panthers teve um erro no special teams. E se eles tiverem um desses no Super Bowl, pode sair custando muito caro para ele. Então, agora falando sobre duas peças principais dos dois times que foram para o Super Bowl, tanto do Denver Broncos quanto do Carolina Panthers, uma peça-chave, começando pelo Denver Broncos, temos o DeMarcus Ware, que é outside linebacker do Denver Broncos, que já jogou no Dallas Cowboys e atualmente joga no Broncos. Ele nunca chegou ao Super Bowl, esse é o primeiro Super Bowl dele com o Denver. Conseguiu na temporada 25 tackles e 7.5 em número de sacks. E em relação ao Carolina Panthers, uma peça principal é o Jared Allen, que é defensive end, com 32 tackles e 2.0 sacks, que já jogou no Chicago Bears e Minnesota Vikings, e agora pelo Carolina Panthers, indo para o Super Bowl aí, tentando ganhar o primeiro Super Bowl da história do time. Outras peças fundamentais nesse jogo vão ser Von Miller, o linebacker dos Broncos, e Cam Newton, quarterback / running back do Carolina Panthers. Bom, eu queria fazer uma pesquisa e eu vi que no Carolina Panthers o segundo maior corredor é justamente o quarterback, ou seja, Cam Newton, que tem nada mais, nada menos do que 636 jardas, tendo média de 4.8 jardas. E eu fiquei intrigado, eu vou pesquisar um pouco. Eu decidi ver sobre o DeMarco Murray, que era um ótimo running back no passado e não teve sua melhor carreira, sua melhor temporada. Todavia, ainda é uma temporada digna de ser lembrada, porque, querendo ou não, uma temporada nunca pode ser jogada fora. Bom, o DeMarco Murray, ele teve 702 jardas, porém teve a média de 3.6 carregadas por jarda. E Murray, ele teve 193 tentativas de corrida, enquanto o nosso Super Cam teve somente 132. Ou seja, foram quase 30 corridas a menos, e em termos de jardas, Cam Newton não está tão distante. Ou seja, ele é tão bom quanto um corredor mediano. Só que, o que eu quero dizer? Eu não estou querendo xingar ele, eu estou querendo exaltar o seu trabalho que ele faz com as pernas. Muito boa. Ele consegue sair do pocket e ele consegue jogar muito bem. E agora, sobre o Von Miller, ele é um jogador muito versátil, a gente sabe. E o porquê do Von Miller? Bom, ele vai ter que conter o Cam. Normalmente, quando um quarterback é versátil, o trabalho da contenção ou é do front four, que nem é chamado, que é a linha defensiva, ou do linebacker principal, que nesse caso é o Von Miller. E é para quem vai acabar sobrando essa responsabilidade, já que Von Miller é um cara rápido e versátil. Nós sabemos disso até por causa que no AFC Championship ele foi uma besta, ele conseguiu destruir o Tom Brady e não dava tempo para ele no pocket de forma alguma. E o que eles têm que fazer? O Von Miller ele vai ter que conseguir fazer com que Cam Newton fique no pocket, porque Cam Newton no pocket é muito mais vulnerável do que Cam Newton correndo. Se ele dá um rollout, ele consegue fazer com que os seus recebedores fiquem livres, porque ele atrai a marcação dos linebackers, deixa um espaço no meio do campo. Então, o Von Miller vai ter que fazer um ótimo trabalho de ir para cima do Cam Newton e não deixar ele de forma alguma conseguir ganhos exponenciais de jardas.
Outro confronto interessante desse Super Bowl vai ser o Front Seven dos Broncos contra a OL dos Panthers. Bem, o Front Seven do Broncos é muito, muito, muito forte. Só pra vocês terem uma ideia. Broncos esse ano fez 52 sacks. É um número muito grande. 52 sacks é muita coisa. E o Cam Newton sofreu 33 sacks essa temporada toda. Ou seja, a OL do Carolina Panthers não é muito boa. Mas vai enfrentar um front seven muito forte. É claro, um time que tem um quarterback como o Cam Newton, que é um quarterback móvel, eles não focam muito na OL. Porque sabe que ele não vai ficar muito no pocket. É como o Gustavo falou. Mantendo o Cam Newton no pocket é o melhor jeito de parar o jogo de Carolina. Denver vai ser agressivo em blitz. Vamos ver muitos blitz por parte da defesa de Denver. Bom, Desde o início, então. Outra coisa importante de se observar vai ser o jogo corrido dos Broncos contra a defesa dos Panthers. Por quê? Nós sabemos que o jogo corrido dos Broncos nessa temporada foi razoavelmente ruim. Eles ficaram colocados em 17º, ou seja, eles não ficaram nem na metade da liga, eles ficaram na parte de baixo da liga em jogo corrido, e tiveram os seus running backs, só Ronnie Hillman e CJ Anderson, um ganho não muito bom de jardas por jogo. Ou seja, eles se mostraram fracos em termos de corrida. E isso acarreta o quê? Que o jogo aéreo seja pressionado. E se nós formos olhar para o jogo aéreo, eles são os 14º em jogo aéreo, tendo 248,1 jardas em média. E, em termos de interceptação, eles sofreram no total, entre os dois quarterbacks, 23 interceptações. 23 interceptações. E o Carolina Panthers, somente eles, interceptaram nessa temporada inteira 24 vezes. Ou seja, a gente não pode deixar com que o jogo corrido dos Broncos não aconteça. Se o jogo corrido dos Broncos não acontecer, o que vem acontecendo durante todas as últimas partidas, vai sobrar para quem? Vai sobrar para Peyton Manning. E Peyton Manning não tá naquela forma. Ele anda mandando muita interceptação. Foram um total de 17 interceptações. Nem o Eli Manning mandou tantas. Ele, sinceramente, jogou de uma forma terrível essa temporada inteira. E se acontecer isso, de todo mundo ter que depender do Peyton Manning, provavelmente esse time do Broncos não vai ir pra frente. Ou seja, o jogo corrido vai ter que engrenar. E o que acontece? A defesa do Panthers contra o jogo corrido é muito boa. Então, provavelmente vai sobrar pro Peyton Manning. E se sobrar pro Peyton Manning, vai ser muito difícil do Broncos ganhar. Ou seja, uma das fatores mais importantes deste jogo vai estar aí. Jogo corrido do Broncos contra a defesa do Carolina. Antes de passar para o próximo tópico, eu queria ressaltar que esse Super Bowl ele pode ser decidido pelas defesas. Podemos dizer assim. Porque são ataques... Tá, o ataque do Carolina Panthers é forte. É bom. Mas vai empregar um front seven forte. Já o Denver Broncos não tem um bom jogo corrido e não está com seu quarterback nos seus melhores dias. Então acho que a defesa vai ser importantíssima nesse Super Bowl. Você acha o mesmo, Gustavo? Sim, sem dúvida. Nós sabemos que o que trouxe o Broncos para o Super Bowl foi a defesa. E nós sabemos que o que Carolina conseguiu fazer com a defesa deles é algo estupendo, por causa que são 31 pontos de média. Só que a gente tem que levar em consideração que não são só 31 pontos do ataque. A defesa do Carolina ajudou muito. Não só em retornando para touchdown, fazendo safety, não. Ela ajudou na questão de pegar a bola já numa posição de campo boa, facilitando ainda mais o ataque. Bom, galera, agora vamos falar nossos palpites. O que a gente acha que quem vai ganhar esse Super Bowl? E vamos ir mais além? Vamos falar quem a gente acha que vai ganhar o Super Bowl e quem a gente acha que vai ser o MVP da parada. Para mim, Panthers ganha o Super Bowl e pelo ótimo ano que ele vem fazendo, acho que Luke Kuechly vai ser
o MVP. Gustavo? Bom, a minha aposta de quem vai ganhar o Super Bowl acho que já é meio clara. Eu acho que o Panthers vai ganhar o Super Bowl pelo fato de terem um jogo corrido consistente, um jogo aéreo razoável, e o fato de do outro time não ter um jogo corrido consistente, não ter um jogo aéreo razoável. E eu acho que o MVP vai para algum jogador da defesa. Vai depender muito se alguém fizer uma interceptação, mas eu, sinceramente, daria o MVP para Josh Norman, porque ele vai ter que apagar o Demarius ou Emmanuel Sanders. E se o cara conseguir apagar o jogador e fazer uma interceptação, com certeza ele vai ganhar o MVP. E você, Matt? Bem, eu acho que eu não sei exatamente, porque tem aquele negócio que diz que o time que joga de branco geral, às vezes que o Broncos já jogou de branco, venceu o Super Bowl, quando jogou de laranja não venceu. Tem esse negócio aí dessa, como se diz? Superstição. Superstição, isso. Isso também aconteceu com o Carolina Panthers. Carolina Panthers jogou de branco, perdeu, dessa vez vai jogar de preto. Isso aí. Então, mas eu acho que quem tem a vantagem, assim, seria o Carolina Panthers e provavelmente o Cam Newton iria ganhar o MVP, mas eu estaria torcendo pro Denver Broncos, porque Peyton Manning disse a colegas próximos que esse seria provavelmente a última temporada dele, então ele iria ganhar o Super Bowl já para se aposentar bem aí. Se aposentando, ganhando o Super Bowl e logo em seguida se aposentando. Então seria algo legal de se ver. Então, Matt, você aposta em vitória do Denver e quem vai ser o MVP para você do jogo? Não, eu aposto no Carolina Panthers, e o MVP o Cam Newton, mas eu acho que seria legal ver isso aí, o Broncos ganhar. Se ganhar também, Entendi. Não, mas eu aposto no Panthers. Todo mundo apostou, não? Sim. Todos nós apostamos em Carolina, só que para MVP nós temos opiniões diferentes. Eu apostei em Luke Kuechly, pelo ótimo ano que ele tem fazendo. Gustavo apostou no Josh Norman, também pelo um ótimo ano. E Matt pelo Cam Newton, adivinha, pelo ótimo ano que ele tinha fazendo. Algumas curiosidades desse Super Bowl. Na verdade, de outros Super Bowls. No Super Bowl 49, o Seattle Seahawks entrou como favorito. Quem ganhou? New England Patriots. No Super Bowl 48, o mesmo Denver Broncos entrou como favorito. Quem ganhou? Seattle Seahawks. No Super Bowl 47, San Francisco 49ers entrou como favorito. Quem ganhou? Baltimore Ravens. E no Super Bowl 46, New England Patriots entrou como favorito. New York Giants foi campeão naquele ano. Bem, esse ano quem está entrando como favorito é Carolina Panthers. Será que isso vai se repetir? Será que a tradição do branco ganhar o Super Bowl... O branco que eu digo, o uniforme branco. Será que o uniforme branco vai ganhar o Super Bowl de novo? São coisas que só a NFL vai nos dizer, só no domingo. E nós vamos ver se alguém vai ficar mais rico nos Estados Unidos. Porque o que acontece em Vegas fica também aqui no Tudo Sobre Futebol Americano. Simplesmente um homem apostou 600 mil Obamas no Panthers. Isso equivale a 2.384.400 reais. Será que ele vai ficar rico? Não sei. Essas apostas de Vegas realmente são muito engraçadas. Antes do podcast, a gente estava pesquisando um pouco sobre isso. E no Vegas Insider, se você for ver as apostas, são, por exemplo, Peyton Manning vai mandar uma interceptação? Sim, então tá. Então você vai ganhar, você vai perder 180 se ele mandar. Se ele não mandar, você vai ganhar 280. É uma coisa muito engraçada, assim, e essas apostas realmente dão um ar legal, assim, pro Super Bowl. Sim, deixam apostas curiosas, nego aposta qual é a cor do Gatorade que vai ser tacado no treinador, campeão, qual é a cor da roupa que tal cantor vai usar, se a cantora que vai cantar o hino vai errar o hino. Pra quem não sabe quem vai cantar o hino é a Lady Gaga, será que ela vai errar o hino? Tem gente que gosta. Errar o hino no Super Bowl é meio... tenso. É meio triste. Quem vai cantar também vai ser o Coldplay no show do intervalo junto com a Beyoncé. Isso aí. E o Bruno Mars. Ele vai participar? Também? Moleque, gostei. Participar. Também. Pô, eles vão meio que fazer Então,
mostrar todo mundo aí Coldplay. no Halftime Show. Beyoncé. Então é isso, Cold. Posso Pode. falar? Pode. Pra terminar, rapidinho? Já é. Então é isso, o show do intervalo com Coldplay e participações dos que já também cantaram no Super Bowl, Beyoncé e Bruno Mars. E pra você que gosta de superstição e torce pro Denver Broncos, olha aí, Bruno Mars cantou naquele Super Bowl que o Seattle Seahawks ganhou do Broncos. Ah, mais uma superstição. Na verdade, eu tô meio indeciso de Super Bowl, mas vamos ver o que vai ser. Opa, merda. É o quê? Ah, aquele mesmo problema. Faz o comentário de novo, Matt. Então, eu tô meio indeciso desse Super Bowl aí, porque tá meio, vamos dizer assim... não sei, muitas pessoas vão achar que não, mas tá um pouco equilibrado. Só em relação eu acho que Hamilton no Panthers vai fazer uma diferença, assim, extrema, mas se, sei lá, ele pipocar no dia, pode ser que o Broncos leve melhor. Isso aí. Galera, esse foi o nosso último vídeo antes do Super Bowl. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal, compartilha. É muito importante vocês ajudarem a gente está começando. Se a gente tiver algum erro, a gente já pede desculpa. Tudo que vocês quiserem, põe aí no comentário que a gente vai dar um jeito de fazer. Gustavo, considerações finais? Acho que consideração final não precisa. Que aproveitem esse domingo aí, né, de Super Bowl, porque não é todo dia que vai ter Super Bowl. Ainda mais no Carnaval, mas acho que Carnaval em segundo lugar, Super Bowl em primeiro. Enfim, se você vai ver nos cinemas, aproveita a festa que vai ter lá, bastante gente. Espero que o comentarista esteja bem, que nem... É espinha, cara, acho que vai ser boa. Enfim, e se você vai ver em casa, faça suas superstições, suas mandingas. Espero que o time que você esteja torcendo ganhe, nem que seja o time que eu não votei em. Mas enfim. É isso aí. Vale lembrar que o Super Bowl não é no dia do Carnaval. O Carnaval que é no dia do Super Bowl. Matheus, considerações finais? Só lembrando daquele que nós vamos estar no Via Park, né, no dia 7 de fevereiro. Às 21h. Isso aí, eu e Matthew Shoa lá. Eu e Matthew Shoa no cinema. Se você quiser ver no cinema, vai lá, dá uma força. Vai ser legal, é muito maneiro ver o Super Bowl no cinema, é uma oportunidade muito legal que você tem de ver o Super Bowl com várias pessoas que acompanham o esporte que você acompanha. Ou ver em casa também. Galera, é isso. Um grande abraço. Valeu!